No governo britânico já se fala em enviar tropas para a Ucrânia em apoio à proposta de Macron. A Suécia anunciou um gasto milionário para proteger sua população em caso de guerra. Estes são alguns dos claros sinais de que os europeus estão se preparando para uma guerra direta com a Rússia depois de todos os seus recursos contra ela na Ucrânia não terem dado o resultado esperado. Neste vídeo, eu trago detalhes do tema e com material inédito em português. E se você ainda não é inscrito no Gazeta do Mundo, se inscreva e também não se esqueça de acionar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. The now former Armed Forces Minister is leaving office with a warning. Speaking at his home in Somerset, James Heappey says the UK must be better prepared for war at a time of growing threats. He also supports an idea by French President Emmanuel Macron to put Western troops on the ground in Ukraine. You've got to be careful about how you do it. I think definitely nowhere near a combat zone. I think you've got to be very, very careful not to make it into a Russo-NATO war. A fala do parlamentar e ex-ministro das Forças Armadas Britânicas parece contraditória. Ela mostra a sugestão de enviar tropas para a Ucrânia para impedir os russos de irem além, ao mesmo tempo que se deve tomar todo o cuidado possível para que não acabe causando uma guerra direta entre a OTAN e a Rússia. Mas como seria isso na prática? Ninguém na França ou no Reino Unido explicou para o público. Ao que tudo indica, pelo menos no discurso, os europeus acreditam que a mera presença de suas tropas na Ucrânia parará os russos. Mas se a Rússia for além, como os europeus explicarão aos seus cidadãos que cometeram um erro ao apostarem em uma não reação de Putin? Sem dúvida alguma, os líderes europeus sabem do risco e, ao que tudo indica, o querem para si. A razão? Tudo que eles apostaram para parar os russos na Ucrânia não deu o resultado esperado. E agora, as notícias recentes do fronte mostram só uma coisa: a tendência de os russos continuarem avançando no terreno, independentemente de quanto tempo isso levará até eles alcançarem seus objetivos. Ao meu ver, tanto Macron quanto os britânicos tentam escolher as palavras mais exatas para dizerem o seguinte aos europeus: olha, nosso exército vai lá, só a presença dele parará os russos. Não tenham medo, não estamos provocando uma guerra direta. Os europeus precisam, como nunca, de serem bem cautelosos com suas palavras. Não tanto por causa da Rússia, mas sim porque, com 2 anos de conflito, o apoio popular na Europa à causa ucraniana caiu consideravelmente. E, obviamente, muitos cidadãos da OTAN não querem derramar o seu sangue por uma causa que começam a ver como perdida. Mas as preparações para a guerra continuam. A Suécia, por exemplo, anunciou um investimento pesado para proteger sua população em caso de guerra. Det vi samlas för att presentera här idag är ytterligare 385 miljoner i en särskild snabbsatsning på det civila försvaret. Det här är alltså en del av vårändringsbudgeten, det vill säga det handlar om pengar som kommer att förbrukas och användas under innevarande år. Det här läggs alltså utöver de satsningar på det civila försvaret som presenterades i budgetpropositionen för 2024 i höstas. Och det gör vi därför att vi ser att det finns en möjlighet att här och nu stärka förmågan genom ytterligare investeringar för att höja förmågan i det svenska totalförsvaret. Atualmente, a Suécia já conta com 65 mil abrigos para sua população, que poderão ser usados em caso de conflito armado. O governo tem como uma de suas novas tarefas aprimorar tal infraestrutura. Por exemplo, mudando os filtros de ar, mobília e portas de tais abrigos.
Um outro cuidado são os meios de alerta da população que poderão ser modernizados. O fornecimento de água potável para os civis em tempo de guerra também virou tema de debate interno do governo sueco. Com os ataques russos à infraestrutura crítica da Ucrânia, um tema sensível tem sido exposto. Onde estão os sistemas de defesa antiaérea ocidentais enviados à Ucrânia? Enquanto alguns deles foram, de fato, destruídos, como eu já mostrei aqui, inclusive sistemas Patriot, um outro problema é a falta de munições que já era prevista para alcançar níveis alarmantes. O chanceler ucraniano Dmitry Kuleba exigiu recentemente que todos os países com sistemas Patriot no mundo os passassem em sua totalidade para Kiev. Porém, se com munição antiaérea os ucranianos pouco conseguem se defender dos ataques pesados dos russos contra a sua infraestrutura crítica, como temos observado desde 2022, agora a situação pode ficar ainda pior. E o tema é destaque no Conselho Europeu. Is that Europe, who is opening the door for Ukraine, and the European Council is not even capable in such an urgency to decide to send a number of anti-missile systems to Ukraine. Mas não adianta reclamar, espernear, choramingar. Os europeus parecem decididos a não dar o armamento para a Ucrânia, ou porque realmente não têm, ou porque possuem outras prioridades. Na cúpula da Iniciativa dos Três Mares, realizada em Vilnius na quinta-feira, 11 de abril, a Lituânia e a Polônia disseram não na presença de Zelensky. Jeżeli chodzi o systemy obrony przeciwrakietowej, Polska w tej chwili nie dysponuje systemem obrony przeciwrakietowej Patriot. My dopiero budowę tego systemu rozpoczynamy w Polsce. Ten system absolutnie w Polsce nie jest jeszcze gotowy. My tak naprawdę dzisiaj jako Polska nie mamy po prostu czego nawet przekazać, nawet gdybyśmy chcieli. Patriotų sistemų Lietuvoje nėra. Visiškai neseniai pasiekėme susitarimą su Nyderlandais, kad viena Patriot sistema atkeliaus šių metų vasarą, pratybų metu ir bus Lietuvoje laikinai. Tai yra pasiekta įgyvendinant Vilniaus viršūnių susitarime įtvirtinta rotacinės oro gynybos rytų NATO flangė sistema, idėja. E, de fato, a Lituânia é um país praticamente destituído de poder bélico. Contudo, não se descarta que, enquanto no discurso os europeus clamam por mais armas para a Ucrânia, na verdade, eles querem poupar seus principais sistemas de combate para um possível confronto direto com a Rússia. E nisso, a Ucrânia é jogada para o escanteio. Ainda falando sobre a Lituânia, sua posição geográfica é estratégica. Aliás, ela faz fronteira com o enclave russo de Kaliningrado. E esse é o principal motivo dos alemães estarem enviando tropas para o país, um possível preparativo para a guerra. Ainda na terça-feira, 9 de abril, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, comemorou o deslocamento de soldados para a Lituânia. Damit ist es eben auch ein wichtiger Tag für die NATO und für die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses, dadurch, dass wir dann demnächst in Litauen stehen werden mit einer ganzen Brigade. Sie sind das Vorkommando. Por sua vez, em encontro com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, o presidente finlandês resolveu dar uma mensagem de apoio à aliança, da qual agora seu país faz parte. Ele disse que para as necessidades militares, a OTAN pode contar com a Finlândia. In our conversation with the Secretary-General, I stressed the fact, obviously, that the alliance has now doubled its border with Russia. And if and when the alliance defines its number one security threat as being Russia, we in Finland fully realize our responsibility for the alliance. My aim as president and our aim as Finland is to be a loyal, constructive and responsible partner in NATO. At the same time, we are
one of the few countries in the alliance that has long-range missiles in the land, air, and sea. We also have the second largest artillery in Europe, actually together with Poland. So my message to all of our allies here today is that you can trust us.